Bem-vindos a mais um vídeo, malta, mais do que brava. Vamos apostar no número 834 para uma segunda-feira de apostas desportivas totalmente baseada em estatísticas e com odds baixas. Atenção, eu hoje fiz aqui uma análise onde fui buscar grande probabilidade de ter green, ok? As odds vão ser baixas, já vamos falar no dia de segunda-feira. Tem alguns jogos interessantes, mas primeiro quero falar naquilo que aconteceu este domingo. Este é o post que eu costumo fazer no Patreon, ok? Todos os dias a malta brava do Patreon recebe assim um post, certo? Se queres receber um post com as apostas desportivas aqui do canal, todas direitinhas por escrito, entras no Patreon, são 3 euros por mês. 3 euros por mês, um grupo VIP por 3 euros por mês. Falar em grupo VIP. Saiu um vídeo aqui no canal, o vídeo anterior é um vídeo, cuidado, é um vídeo muito importante para quem anda aí um bocadinho perdido nas apostas esportivas e tem aquela ideia dos grupos VIPs milagrosos e tudo mais. Vejam o vídeo, é muito importante. O meu Patreon não é um grupo VIP, é sim um grupo, uma comunidade de apostas esportivas privada, onde se paga 3 euros por mês, só isso. Bravos, ao criador de conteúdo, obviamente. Bravos, então o que é que aconteceu? Vitória do Watford, o Watford empatou, Eibar cumpriu, o Las Palmas ainda vai acontecer, o Almere City venceu, Frosinone está neste momento a acontecer, a dobradinha dupla possibilidade Heracles Regina bateu, dobradinha vitória do Braga Casa Pia, o Casa Pia venceu, o Braga já falhou um penalti, Braga, e depois o ambas marcam no jogo Vila Franquense não bateu. Ou seja, se o Braga vencer, o Frosinone vencer e o Las Palmas vencer, é um excelente dia de green. Se estas três equipas não vencerem, vai ficar assim um redzinho pequeno, ok? Seguimos. Malta, então o que é que vai acontecer nesta segunda-feira que antecede meias de final do Mundial. 2 dias sem Mundial, eu já nem me lembro que existe Mundial. Já estava a entrar no ritmo dos campeonatos, ok? Bravos, vamos ter aqui um jogo interessante do Sunderland. O que é que vai acontecer aqui? Temos aqui um Sunderland West Bromwich. Uma equipa, um jogo onde eu olhei para estas odds e fiquei um bocado desconfiado por o Sunderland está em 11º. O West Bromwich está em 22º, ok? Depois é muito provável que estas odds sejam, se calhar, por causa da sequência de jogos do West Bromwich. Eu, em relação a suplentes, castigados, não estou a par, nem fui ver. 3 vitórias seguidas, o que dá, de uma certa forma, um ênfase à equipa. Em termos estatísticos é interessante. O West Bromwich é um menos 2.5 golos, ou seja, é um 5 em 5. Neste momento foi gol do Braga. Excelente. Depois temos em confronto direto, temos 6 jogos sem derrotas para o West Bromwich e menos de 2.5 golos 5 em 5. Ou seja, estatisticamente, isto vai ser um jogo com poucos golos, um jogo under. Quando eu digo under, quer dizer que é um jogo para menos golos. Eu, sinceramente, acho que o 1x, dupla possibilidade para o Sunderland, será interessante. No entanto, como estatisticamente o under 2,5 é uma aposta que neste momento está viável, eu vou ainda mais além, eu vou no under 3,5. Menos 3.5 golos, a modo de 1,30 eu penso que seja uma excelente odd. Tudo bem que eu não costumo apostar neste tipo de odds, mas aqui estas duas equipas ambas as equipas dizem, e até no confronto diz que vai ser um jogo com poucos golos. Por isso, under 3,5 não pode acontecer 4 golos neste jogo, odd 1,29 aceito, estou lá, rijo. Depois, temos um Alavés Levante. E um Alavés Levante, se calhar aqui será o oposto do jogo do Sunderland. Porquê? Temos um quarto contra sexto, ok? Temos um sexto classificado, que é neste caso o Levante, que tem neste momento 10 jogos sem perder. Bela sequência do Levante. Temos o Alavés que joga em casa, nos últimos 2 jogos perdeu, ok? Em relação aos jogos em casa, já não perde há 4 jogos em casa, é um excelente registro. Isto o que é que me diz? Diz-me que estas odds são muito semelhantes por causa da boa sequência do Levante e também por causa do Alavés ser uma boa equipa em casa, certo? Em relação às odds, não estou a ver aqui um jogo para muitos golos, mas eu diria que o over 1,5 a 1,50, bravos, está aqui uma excelente aposta, visto que em termos de estatísticas de separado, são umas equipas que é menos 2,5, mas juntas
4 em 5 bateu o ambas marcam. 9 em 10 o Alavés marca primeiro. Depois, contra uma boa equipa do Levante, pode o Levante ter a capacidade de resposta que eu penso que tem. Por isso, o ambas marcam não será de descartar, visto estatisticamente, mas o over 1,5, com uma odd de 1,50, vocês podem não encontrar esta odd de 1,50, podem encontrar 1,40, mas mesmo a 1,40 será uma boa aposta. O over 1,5 será uma boa aposta para este jogo, visto que também o campeonato da La Liga 2 não é um campeonato muito over, ok? É um campeonato, pelo que eu tenho visto assim de relance. Over 1,5 neste jogo é a minha aposta. Depois, Brescia-Parma. Bravos! O Brescia-Parma é o seguinte, temos aqui um sexto contra oitavo, o sexto a jogar em casa. Em termos de estatísticas, temos o Parma que sofreu nos últimos 5 jogos. Está aqui, sofreu gol nos últimos 5 jogos. O Brescia é uma equipa under também, menos 2.5 golos, 7 em 7. No confronto direto, menos 2.5 golos, 8 em 10. Parece-me que vai ser um jogo under. Em relação aos jogos, ao confronto das equipas, ao confronto direto das equipas, temos claramente jogo under, onde nos últimos 2 jogos apenas aconteceu um golo. Depois temos aqui o Parma, que não vem numa boa sequência de jogos, e temos o Brescia, que joga em casa, que nos últimos 8 jogos apenas perdeu 1 e foi fora. Por isso, eu acredito que o Brescia foi em casa contra um Regina. Regina que está uma boa equipa, que está no cimo da tabela. Ainda hoje tivemos um grande com a Regina. Ou seja, é uma equipa que não costuma perder em casa, costuma fazer bons resultados em casa. E eu diria que apanhando um Parma que não tem um bom registro de jogos nesta sequência, para já, vitória, empate, derrota, empate, derrota e derrota nos últimos 3 jogos, eu diria que eu disse isto tudo só para dizer que o ambas marcam será interessante, ok? O over 1,5 está com uma odd um bocadinho baixa, mas eu não vou nenhuma delas. Eu vou no empate nula, com esta odd de 1,83, excelente odd, no empate nula para o Brescia, ou seja, caso o jogo termine empatado, a aposta é devolvida. Caso o Brescia vença, muito por causa da boa sequência em casa e do fator casa, a odd de 1,83 entra no bolso. Empate nula para o Brescia é a minha aposta. Depois, no Young e AZ, lembrando sempre que ao colocares um like, tínhamos esquecido de dizer isto no início do vídeo, ao colocares um like neste vídeo, eu vou doar uma percentagem do valor, vou converter os likes numa percentagem de valor monetário para doar a uma instituição de caridade no final deste mês. Ou seja, se este vídeo tiver 500 likes, eu vou doar 1% desses 500 likes, que é 5 euros, para uma instituição de caridade. Vou fazê-lo em todos os Vamos Apostar até ao final deste mês. Ou seja, o que é que tens de fazer? Deixar um like neste vídeo. Estás a ajudar uma instituição de caridade, estás a ajudar aqui o canal e, de uma certa forma, todos nos ajudamos uns aos outros, ok? E fazemos, de uma certa forma, uma boa ação. Se quiseres também dar o teu contributo, podes dar o teu contributo na boa. No final do mês, fazemos as contas e enviamos todos juntos o contributo, ok? Mas isso depois vai depender de ti, não és obrigado a fazê-lo. Malta, um like é o suficiente. Depois, na Holanda temos o quê? Um Young AZ Eindhoven. Eu estou um bocadinho desconfiado deste jogo. O Young AZ em 7º lugar, em termos... Eu olhei para as estatísticas, temos um bom PSV com muitos golos, mas depois acabei por descartar este jogo, não sei porquê. Se calhar por causa da sequência de jogos, não sei. Eu descartei este jogo, não vou apostar neste jogo. No Zwolle contra o Helmond Sport, temos aqui o segundo classificado, com excelentes registros também ofensivo, 40 golos marcados, apenas 19 sofridos, é a melhor defesa do campeonato, o Zwolle, contra o 19º penúltimo classificado. Eu diria que isto tem tudo para bater. Em relação à sequência de jogos, eu gostei aqui desta sequência de jogos aqui do... não é o base. Gostei aqui desta sequência de jogos, onde, sem ser os amigáveis para o campeonato, o Zwolle perdeu um jogo e depois foi 5-5-2. Equipa que depois zangou-se e destruiu. O segundo classificado a jogar em casa contra o 10º, basicamente os opostos encontram-se, o penúltimo e o segundo. Uma odd 1,29 não será de descartar esta odd 1,29 para colocar numa dobradinha ou tripleta vitória direta. No entanto, esta odd de 1,73 para vitória no primeiro tempo é interessante para mim. Por isso, vitória no primeiro tempo para o Zwolle.
Zevol. Depois, bravos. Não é Sunderland, esquece. Depois temos um Boa Vista Vitória. Ei, Boa Vista Vitória, que grande jogo, aqui um derby, aqui um derby aqui do Minho e tal, não sei o que, tudo bem espetacular. No entanto, a equipa do Boa Vista já está classificada, ok? Eu fiquei entusiasmado com isso. Uou, Boa Vista, isto é um over 2,5, ambas marcam, um jogo para remontada e tudo mais. Mas eu acredito que a única aposta que se possa tirar daqui é o ambas marcam. Porquê? Para começar, estão a dar uma odd de 1,80 para ambas marcam. Aqui não aparecem as odds, mas estão a dar uma odd de 1,80 para ambas marcam. Depois, o Vitória fazendo 5 pontos, ok, fica em segundo lugar. Se perder este jogo, fica em segundo lugar na mesma. Eu não sei se depois, por causa dos golos, é capaz de sair. O Boa Vista está na segunda fase, está descontraído, entra neste jogo descontraído. É sempre um derby, é sempre um Boa Vista-Vitória. Eu acredito que o Vitória quererá acabar esta fase do Mundial para começar depois a Liga sem derrotas, ok? O Boa Vista, jogando em casa, quer também terminar no pleno esta fase de grupos da Taça da Liga. Está tudo aqui, os ingredientes todos aqui colocados para um ambas marcam. Um jogo descontraído, onde a equipa do Boa Vista pode dar eventualmente espaço, a equipa do Vitória quer ir para cima porque quer vencer. Jogo para ambas marcam interessante. A aposta será ambas marcam, mas é uma stake normal, sem qualquer tipo de entusiasmo, porque visto que neste momento está resolvido o jogo, ok? Ambas marcam, será muito por causa de ser o derby e pelo Boa Vista e o Vitória não quererem dar o braço a torcer. Acredito que sim. Bravos! Está dito, está feito. Vamos apostar número 834 para uma segunda-feira tranquila. Já sabes, deixa o teu like, deixa o teu comentário com um prognóstico que queiras dar, uma aposta que tenhas feito no dia anterior, uma aposta que achas que seja de valor. Deixa aí, eu leio os comentários todos e seguimos rijos e bravos nas trincheiras. Que venha o Mundial, que acabe o Mundial. Que é para vir o Natal, a gente beberem uns copos, comer um bacalhau e depois entrar rijo e bravo no Boxing Day, mais alguns dias, e entrar mais do que rijo depois no dia 1, dia 2 de janeiro, para começarmos outra vez com as nossas ligas, com as nossas apostas, com os nossos métodos, ok? Um grande abraço para todos, rijos e bravos nas trincheiras, tudo bom, até à próxima.